gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando com o primeiro conteúdo inédito aqui no canal em 2020. Sim, feliz ano novo para todo mundo, espero que tenham passado muito bem. O que não começou muito bem, infelizmente, é a minha saúde. Estou muito gripado, dá para perceber pela minha voz, então se a dicção estiver meio errada aí, me perdoem. E o que também não começou muito bem é o ano para Netflix. Sim, muita expectativa a respeito das novas apostas aí do maior serviço de streaming disponível aqui no Brasil. E eu apostei errado, sim. Deixei de assistir Messiah e a última, a terceira temporada de Anne with an E, que eu provavelmente vou assistir, aí até a próxima semana deve sair a crítica aqui no canal, para apostar em algo que eu achei que seria inacreditável, uma vez que eu sou fã do livro, que foi baseado, veja bem aqui a parada, é baseado no livro, não é a transcrição 100% em cima completa de Drácula. Pois bem, como eu disse, eu tenho aqui o livro, inclusive tenho a belíssima versão ali da Dark Side Books, recomendo, muito bonita, muito legal. O livro é um clássico aí do terror, temos aí a história muito bem contada do Drácula, do Conde Drácula, Vlad Tepes, e como que ele se transforma no vampirão muito do mal que acaba atormentando aí as pessoas na Inglaterra. Ele viaja para a Nova Terra para ter aí acesso a uma modernidade, variar um pouco o cardápio, parar de comer ali os plebeus lá da Romênia horrível da qual ele vivia, coisa e tal. Aqui, como eu disse, ele é baseado. Então, um dos aspectos positivos, se não for o único, é que eles acabam modernizando o conto. Então, assim, vai começar lá em 1800 e tanto, e ele acaba viajando no tempo e chegando até os tempos atuais. Não é uma viagem no tempo de viagem no tempo, tá, gente? Aqui ele passa um tempo lá desacordado por algo que acontece na história. Não quero estragar a experiência de quem, ao final desse vídeo, ainda resolver apostar aí no Drácula da Netflix. O fato é que aqui, como ele é baseado, ele toma algumas liberdades que, de fato, elas são razoavelmente interessantes de como conduzir a história. O primeiro episódio ele é muito empolgante e a tendência é muito empolgante mesmo, até ali os seus 48 minutos do segundo tempo. Ou seja, enquanto está sendo relatado o que aconteceu por um dos personagens, eu achei bem interessante, me pegou, me fisgou ali. Tem alguns problemas técnicos, principalmente envolvendo o aspecto de efeitos especiais. Tem uma cena com um bebê assim que tipo me levou lá pro cérebro do filme, não em termos de chocante pelo que acontece, mas sim pela tosqueza do efeito especial. Que, voltando à questão da narração, ela é razoavelmente interessante porque entra aquela questão de edição um pouco mais moderna, em que a pessoa está relatando algo, aí a pessoa que está ouvindo a história ela interrompe, então se interrompe aquela cena, corta ali para algo rápido. Mas o uso de recursos daquele humor tipicamente britânico acabam enjoando depois de um tempo. Aquela coisa de sempre ter alguém com uma tirada muito inteligente para qualquer tipo de situação. Os personagens são sempre muito... cara, eu não sei nem dizer qual é o termo certo, assim, mas... os personagens eles acabam sendo um tanto quanto flats, digamos assim. A oscilação de emoções e como isso é transpassado, vamos dizer assim, para a interpretação é muito fraco, é muito ruim. Tirando ali o Drácula e a Van Helsing, que aparecem em dois momentos diferentes, todos os outros personagens são muito dispensáveis, são muito irritantes. Talvez o Victor, quando vocês verem no segundo episódio, quem for assistir vai saber quem é. O resto dos outros personagens, eu pelo menos acabei torcendo para que eles morressem da pior maneira possível, porque eles são muito chatos, eles não conseguem agregar de maneira interessante para a história que está sendo contada. Então, assim, tirando o Drácula e a Van Helsing, que tem ali algumas atuações que em alguns momentos que se acabam se destacando, mas que em boa parte são de razoáveis para baixo, a série, eu não consigo ver empatia na série. Isso é algo muito problemático, porque é uma série que ela vai, como eu já expliquei isso em outros vídeos, ela vai
namorar com o terror. Não é um terror per se, não é um horror gratuito em que vai ter sangue, vísceras, tripas. Tem, mas de maneira razoavelmente comedida, tanto é que também não tem a putaria que se esperaria de uma produção como essa. Vou explicar mais pra frente. A questão do terror aqui, eu acho que ela flerta de maneira muito sutil e de maneira muito infantilizada. Vai ter aquele horror baseado no susto e não um horror muito bem construído, em que tu fica agoniado com o que pode vir a acontecer. O uso das sombras, da escuridão, da trilha sonora, de uma interpretação um pouco mais trabalhada. Isso não acontece aqui. E se aconteceu, eu deixei passar, mas cara, eu tava focado. Tomei vários litros de café para aguentar a tortura de 4 horas e meia do total. São 3 episódios, cada um ali com 1 hora e meia. Então, a questão da putaria. Muito foi alardeado antes do lançamento da série que, meu Deus, vão fazer um Drácula gay, o Drácula isso e não sei o que outro. Cara, qualquer pessoa que já acompanhou minimamente uma história de vampiro e que não seja Crepúsculo ou algo do tipo, vampiro mais clássico, que é no qual esse se baseia, ou seja, ele não brilha no sol, não tem nada disso, sabe que um vampiro ele é quase um pansexual, que tá ali pra ele à disposição, ele vai mandar ver porque ele precisa se alimentar, é fato. Então assim, não há novidade nisso. E a série, desse ponto de vista, ela aposta numa série family friendly, dentro do possível, ou seja, ela é amigável para a maior parte das pessoas, porque não vai ter peito, bunda, a putaria ela é muito mais na linguagem, no modo sedutor que o Drácula tenta ali conquistar as suas novas vítimas, do que de fato algo visual tal qual é o terror. Então assim, é uma série que ela poderia ser muito melhor. Teve episódios ali, principalmente o segundo episódio, eu achei que ele era infinito, eu achei que ele não ia acabar nunca. Parecia que 1 hora e meia tinham se tornado 10 horas. Não adianta tu diminuir o número de episódios, aumentar o tempo de duração desses episódios e o processo de edição não ser condizente com a tua proposta. Fica cansativo, é moroso. O último episódio, eu juro que eu devo ter envelhecido uns 5 anos enquanto ele estava passando, de tão lenta que é a série. Ela é muito ruim nesse sentido, tal qual os seus efeitos especiais. Se tu acha que os efeitos especiais do primeiro episódio são ruins, se prepara para o segundo e terceiro episódios. São vexatórios. O processo de edição ele é muito ruim. Ele conversa com amadorismo de tão tosco que são os efeitos especiais dessa série, que tinha tudo para ser muito boa e se tornou algo muito ruim. Me dói falar isso. Eu gosto da história do Drácula de Bram Stoker, animei com a ideia de ser algo baseado, animei com a ideia de que poderia ser algo modernoso, coisa e tal, mas o resultado final é horrível. Por diversos momentos eu tava rindo de nervoso, mas não era um nervoso do tipo, é algo angustiante que tá acontecendo. Era nervoso de raiva, tipo assim, cara, por que eu tô perdendo tempo na minha vida assistindo isso? Nota 3.2. É impossível dar uma nota maior do que isso, levando em consideração os efeitos especiais jocosos e horríveis, a condução de história muito mal arquitetada, roteiro besta, personagens desprezíveis, e quando isso acontece em algo que flerta com terror é horrível, porque tu acaba torcendo pro vilão, e isso nunca é uma ideia do terror. A ideia é que tu seja parte daqueles que estão sendo perseguidos, para que tu sinta o horror e possa compartilhar com eles o sentimento. Isso não acontece aqui em nenhum momento. Eu torci pelas pessoas que estavam sendo mortas, eu torci que todo mundo morresse, que tivesse uma explosão solar e consumisse a Terra e que todos, inclusive o Drácula, fossem pra puta que pariu. Então é isso, gurizada medonha. Peço mais uma vez desculpas, a minha voz tá terrível, a gripe tá me matando, mas eu não podia deixar passar essa dica sensacional: fuja de Drácula. É horrível, não vale muito a pena. É isso, então fiquem ligados, vai ter muito vídeo agora com conteúdo inédito. Fiquem ligados, procurem nossas redes sociais também para ficar por dentro das novidades, Facebook, Twitter, Instagram, também lá no LinkedIn. É isso então, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!